Salve, salve, galera! Vamos continuar aqui, né, os vídeos que eu me propus a fazer a respeito da relação do presidente Lula com as Forças Armadas. No último, falei também um pouco da não relação do Coiso, aquele que não mencionamos o nome, né, com relação a estas instituições tão relevantes, né, para o Estado brasileiro, né? E também deixando claro que nomes dentro dessas instituições não falam em nome dela quando visam o golpismo. E que sim, as Forças Armadas já cometeram diversos erros ao longo da história brasileira, né? Sobretudo da história pós-proclamação da República, mas não apenas nesse período específico. Bom, a gente também vem recebendo alguns retornos, né, acerca dos vídeos que já foram publicados, né, alguns Minions possessos com relação a isso, e a galera que entendeu qual foi a proposta sugeriu que eu mudasse um pouco a perspectiva da câmera, coisa que eu fiz, né, até para que de repente aparecesse mais esse Lula de verde e amarelo, que é um símbolo que nós temos que resgatar. E o segundo pedido que eu estou atendendo aqui é para falar um pouco do governo Dilma. A gente não pode esquecer da presidenta Dilma, de toda a perseguição que ela sofreu e culminou no impeachment, de toda a coragem e hombridade que ela teve de enfrentar de frente seus algozes mais uma vez, né? E de, apesar da aparente derrota, sair vitoriosa quando a gente pensa numa perspectiva histórica mais ampla, né? Eu não servia o exército na época em que a presidenta Dilma estava no poder, mas eu mantinha contato próximo, porque eu atuava como pesquisador. Em outro vídeo eu falei, né, desses dois livros aqui que eu publiquei, né? Então, o segundo mandato da presidenta Dilma, quase no final dele, eu estava em campo fazendo pesquisa para esse livro aqui, que é um livro que eu chamo a minha vertente historiográfica, né? A pesquisa que eu fiz sobre um lugar de memória, como eu já disse, que tem lá dentro da Brigada Paraquedista. E no início do governo dela, eu estava em campo fazendo uma pesquisa mais sociológica que redundou nesse livro aqui. Já o apresentei no outro vídeo, mas isso é só para mostrar que, apesar de eu estar, né, num ambiente acadêmico, né, no caso do livro de Sociologia na UERJ e do livro voltado mais para a história, eu estava na Unirio, eu estava mantendo contato direto com o campo, eu estava dentro dos quartéis pesquisando, né, diferentes quartéis da Brigada de Infantaria Paraquedista, né? E também, claro, como cidadão, como brasileiro, a gente recebia diferentes notícias, né, acerca das realizações dos projetos que a presidenta Dilma estava implementando. Então, saindo um pouco da seara do Exército, que foi uma coisa também muito comentada, mas é óbvio, eu servi no Exército, então eu vou falar muito mais de Exército. Mas vamos pensar em termos de Marinha. A presidenta Dilma, ela, no final do seu primeiro mandato, ela oficializou o projeto de construção do primeiro submarino nuclear brasileiro. E é algo altamente representativo, porque só 5 países no mundo possuem submarinos nucleares. Quer dizer, o submarino nuclear, movido a energia nuclear, ele traz consigo uma grande autonomia para mergulho, né, em águas profundas. Os submarinos, a frota brasileira de submarinos é extremamente anacrônica, ultrapassada. Submarinos movidos ainda a óleo diesel, e é necessário que esse submarino faça, né, saia da água, ele faça a sua imersão constantemente para que possa obter suprimento de oxigênio, né, ficando vulnerável a ataques, por exemplo. Além disso, são submarinos que viajam numa velocidade muito lenta, algo em torno de 30 km por hora. Então, a Marinha Brasileira, para proteger a chamada Amazônia Azul, né, para dar conta, portanto, grande parte dessa Amazônia Azul contém o nosso pré-sal. É uma questão de ordem geopolítica, que pouca gente dá importância, né, mas ainda no governo Lula, segundo o mandato dele, o Brasil descobre o pré-sal em 2007, e em 2008 os Estados Unidos reativam a sua 4ª frota naval.
Os Estados Unidos eles têm várias frotas navais pelo mundo inteiro, patrulhando oceanos e mares relevantes em termos geopolíticos para os Estados Unidos, do interesse comercial e geopolítico dos Estados Unidos. E havia uma quarta frota, principalmente atuante durante a Segunda Guerra Mundial, né, o Oceano Atlântico Sul. No Atlântico Norte, os Estados Unidos possuem a segunda frota, que é aqui, por exemplo, controla o bloqueio econômico a Cuba, né? Os Estados Unidos desativaram a quarta frota aqui do Atlântico Sul, né, litoral brasileiro em grande medida, alguma coisa ali do Caribe, pouca coisa, e a costa ocidental da África. Os Estados Unidos desativaram por já não haver necessidade, porque a guerra já tinha terminado, afinal de contas, em 1950. Então, segue o fio. A Segunda Guerra Mundial acaba em 1945. Até 1950, a chamada Quarta Frota Naval continuou patrulhando o Oceano Atlântico Sul, provavelmente por alguma questão de segurança, para evitar algum tipo de possível reação naquela época, quem sabe, dos países derrotados, né? Mas em 1950 ela é desativada. Ela fica exatamente 58 anos desativada, até que o Brasil descobre o pré-sal e eles reativam essa quarta frota no Atlântico Sul. Tá? Então, a presidenta Dilma, já era uma ideia do presidente Lula, certamente, mas a presidenta Dilma, ela, junto com a nossa Marinha de Guerra, ela resolve, né, investir na construção de um submarino nuclear brasileiro. Eu havia dito antes que apenas 5 países possuem submarinos nucleares, essa tecnologia. O Brasil seria a 6ª nação a possuir essa tecnologia de defesa da mais alta relevância, ainda mais por um país que tem um litoral extenso como o Brasil. Seria uma potencialização da Marinha, né, em termos exponenciais, coisa que esse presidente militar que está aí nunca fez. Militar porque um cara que quebra a hierarquia e disciplina não pode ser considerado militar, né? Não um bom militar. Aliás, interessante dizer, né, que um cara que se diz tão orgulhoso de ser militar tem 4 filhos e nenhum dos 4 segue carreira. Aí tem, né? Botou 3 para seguir a carreira política e o mais novo já segue uma outra carreira do pai, que é de golpista, corrupto, enfim. Faz tráfico de influência. Isso daí vai ser tudo, né, devidamente julgado nos próximos meses e anos, eu não tenho a menor dúvida. Após a vitória do presidente Lula, esse povo vai sair da toca, vai perder proteção que possui hoje, inclusive se utilizando das instituições brasileiras para tal, e nós vamos, evidentemente, fazer uma limpeza, né? E junto com essa limpeza, toda uma gama de descobertas a respeito das falcatruas, eu tenho certeza absoluta que são muito maiores do que as que já vazaram por aí, né? Mas é importante ressaltar isso. O presidente militar, que sempre fala em nome dos militares, que usa as Forças Armadas para benefício próprio, inclusive para ameaçar outras instituições, como foi o caso do Supremo Tribunal Federal, quando o Eduardo Bananinha ele disse que precisaria apenas de um cabo, um soldado num jipe para fechar o Supremo Tribunal Federal, né? Enfim. Então eles sempre estão lançando mão dessa retórica associada às instituições, né, que compõem as Forças Armadas, Exército, Marinha e Aeronáutica. Mas investimento real mesmo, no aparelhamento, né, na profissionalização, isso daí não tem. Teve com Lula, teve com Dilma. Dilma investiu pessoalmente, né, mas claro, investida do cargo de presidente da República, nesse projeto de defesa do território, né, no caso do nosso mar territorial, da zona econômica especial, que é o que se prolonga além do mar territorial, na chamada Amazônia Azul, onde está grande parte da nossa reserva já descoberta de pré-sal. É muito provável que geologicamente nós tenhamos mais pré-sal se expandindo pelo Nordeste brasileiro, além de outros recursos minerais e também de fauna e de flora submarina. Tudo isso na Amazônia Azul que a Marinha protege. Seria o submarino nuclear, né, que a Marinha estava prestes a construir com Dilma Rousseff, mas que obviamente não construiu. E a gente, quando conhece um pouco da geopolítica desse planeta, a gente sabe que as coisas não são a esmo, e que Dilma Rousseff
foi derrubada em grande medida não apenas pela politicagem interna do nosso país, mas também por uma geopolítica global mais ampla, né? Daí os chamados recursos de guerra híbrida, por exemplo, no junho de 2013, né? Nos camisas amarelas da CBF, nosso símbolo, que estão aqui com o presidente Lula, inclusive, para que retomemos a partir de 2015, 2016, aquelas manifestações que vão redundar no impeachment da Dilma, na prisão do Lula, em todo esse pesadelo que a gente está vivendo aqui, né? O Brasil estava se tornando uma potência, não apenas econômica, mas geopolítica no Atlântico Sul. E desde 1823, quando o presidente Monroe, lá nos Estados Unidos, declarou que a América era para os americanos, né, a chamada doutrina Monroe, eles não admitem, em hipótese alguma, que haja outra potência atuante no continente americano que não seja eles. Então o Brasil, com a Marinha, estava desenvolvendo um submarino nuclear. Aí a mesma Dilma Rousseff investe na compra de quase 30 caças para reaparelhar a Força Aérea Brasileira. Então saiu da Marinha indo para a Aeronáutica, né? Já que a galera reclamou que só falava de exército. Embora eu tenha explicado que, por ser militar do exército, obviamente eu vou puxar a sardinha mais pro lado do exército. Deixa eu ajustar aqui a tô ao vivo. Ao vivo não, né? Tô gravando, enfim. Mas estou fazendo um ajuste aqui que eu vi que eu tava meio tortinho no vídeo. A Dilma, com relação à Força Aérea, são dois movimentos muito potentes que ela faz. O primeiro, a compra dos caças Gripen, né? Primeiro que eu tô falando não é numa escala temporal, não. São duas coisas que eu tô colocando aqui, talvez fora da ordem cronológica, mas que se complementam. Externamente, ela adquire quase 30 caças Gripen suecos. E ela faz essa escolha com base na própria determinação do alto comando da Força Aérea Brasileira de que gostaria de adquirir caças novos para a nossa Força Aérea, desde que houvesse transferência de tecnologia. Para quê? Para que nossos militares, né, dos institutos de engenharia e também técnicos da Embraer pudessem utilizar desse conhecimento para futuramente desenvolver caças brasileiros. Os Estados Unidos ofereceram o F-22, mas sem transferência de tecnologia, obviamente. A Suécia ofereceu os caças Gripen, de alto padrão, com transferência de tecnologia. A Dilma consultou o alto comando da Força Aérea na época, que decidiu pelos Gripens e o Brasil comprou os Gripens. Não parava por aí. Dilma Rousseff investindo na Embraer, né, empresa brasileira de relevância global, que foi praticamente doada no governo Temer para a Boeing, né, numa privatização. A Embraer, junto com técnicos do ITA e da própria Força Aérea Brasileira já na carreira, desenvolveram o chamado KC-390, que é um avião cargueiro, mas não apenas cargueiro, ele também faz lançamento de paraquedistas, né? Aliás, eu nem mostrei aqui, ó, o meu carinho pela Brigada Paraquedista. Eu tenho tatuagens alusivas à Brigada Paraquedista. Aqui um PQD saltando, aqui um C-130 Hércules, Búfalo do C-115, e aqui, né, salto de aeronave, ó, com as palavras coragem, força e fé, um brado que a brigada a gente sempre entoava, principalmente nos desfiles da tropa junto ao QG do comando da brigada, ao passar diante do general, uma autoridade presente, e olhar à direita, né, em continência a ele, né? Então é só para, né, deixarmos aqui alinhavado, enfim, para que não haja nenhuma dúvida do carinho que eu sinto pela instituição, né, e que são coisas que não saem da minha memória, que eu já transformei em trabalho acadêmico, que eu estou transformando agora em vídeo para conversar com uma galera, principalmente uma galera que já é de esquerda, mas que não compreende essas mumunhas do meio militar, e a galera militar que muitas vezes é antipetista porque vai no embalo, né, dos outros, sem se aprofundar na informação. Eu estou trazendo esses dados aqui para que de repente possa pelo menos ter um contraponto e rever alguns conceitos, né? Então o que acontece? A Dilma, ela investe, falei, externamente na compra dos caças Gripen suecos, internamente na Embraer e na Força Aérea como produtoras de uma aeronave brasileira que passou a ser rapidamente
encomendada por vários países. Eu me lembro da Itália, eu me lembro do México, eu me lembro de alguns outros países que não cabe aqui porque o vídeo já está longo, mas que começaram a fazer encomendas ao Brasil para adquirir o KC-390, produzido por tecnologia brasileira. Houve uma possibilidade que não se concretizou, aí eu não vou saber aqui dizer o porquê, mas a Rússia propôs ao Brasil uma parceria, uma joint venture, que já inclui na verdade, a Índia em componentes de informática. A galera deve saber que a Índia é uma das maiores produtoras de tecnologia informática do mundo, né? Numa cidade do centro-sul da Índia chamada Bangalore, né? Inclusive, quando aparecem alguns seriados, como aquele The Big Bang Theory, que tem um indiano lá em Nova York, que é um nerd, tal, um físico, aquilo dali representa parte da realidade, né? Você tem o Vale do Silício, na Califórnia, nos Estados Unidos, e Bangalore talvez seja o segundo ou terceiro maior centro de produção e de inovação tecnológica do mundo. Então, essa parcela tecnológica de informática era a parte da Índia, nesse latifúndio. A Rússia, com a sua tecnologia aeroespacial e militar. E o Brasil entraria junto com a Embraer e também com a tecnologia produzida no ITA, para desenvolver o chamado T-50 na época, agora acho que mudou o nome. Era um caça chamado Sukhoi, um caça de quinta geração. O Gripen, que o Brasil adquiriu da Suécia, e o F-22 dos Estados Unidos são caças de quarta geração. Os russos já estão nos caças de quinta geração, estão à frente dos Estados Unidos. Especialistas em defesa, em geoestratégia, geopolítica, já afirmam isso categoricamente há alguns anos. Os russos possuem uma tecnologia nuclear e aeronáutica, em termos militares, superior à dos Estados Unidos. Os Estados Unidos hoje não tem um míssil termonuclear como os russos possuem, nem possuem um avião de quinta geração como o T-50 Sukhoi. E o Brasil poderia ter feito parte desse processo. Foi no governo Dilma que os russos fizeram o convite. Talvez por isso a guerra híbrida tenha sido lançada contra o Brasil a partir de 2013, né, conclamando as classes médias para irem às ruas a partir das nossas, né, elites que são mínimas em termos de quantidade, mas que tem muitas vezes em setores da classe média aquilo de que necessitam para poder fazer uma mobilização, além, claro, de rede social para, né, conquistar corações e mentes de uma população mais empobrecida, muitas vezes, que deem algum tipo de suporte às pautas que são claramente conservadoras, no sentido de manter o status da nossa sociedade empobrecida, enfim, abandonada, esse tipo de coisa, né? Então, Brasil construindo submarino nuclear, comprando caças Gripen, fugindo do domínio tecnológico e geopolítico dos Estados Unidos, convidados pelos russos, né, e pelos indianos para fazer parte de um projeto de construção do caça mais avançado do mundo, o T-50 Sukhoi. Isso, de certa forma, deve ter disparado nos Estados Unidos o alerta. Opa, teremos um rival geopolítico de grande valor, né, em nosso continente, em nosso quintal. Porque o Brasil tem recursos minerais, o Brasil tem grande parte do seu território com solos agriculturáveis, né, com variedade climática ao longo do ano para desenvolver diferentes safras. Tem gente, tem mercado consumidor, né, tem expertise em várias áreas. Se o Brasil se empodera militarmente, o Brasil, aliado, que já era da Rússia e da Índia, nos BRICS, com a China chegando junto, certamente isso geraria uma grande preocupação. O Brasil teria uma potência naval, aérea e terrestre, que já possui, inclusive, em muitos aspectos, preocuparia os Estados Unidos. Então, não é muito difícil de supor, né, os motivos que levaram, a partir de 2013, aquela avalanche de ocorrências, de acontecimentos que redundaram no impeachment da Dilma em 2016, na prisão do Lula em 2018 e nesse marginal que está na presidência atualmente, que vai ser varrido da cadeira do poder no dia 30 de outubro com o nosso voto em Lula 13 fazendo L, tá? Só para encerrar, está dando 20 minutos aqui,
eu não falei, mas a Dilma também investiu no Exército. Falar do Exército aqui, 30 segundinhos. A Dilma investiu fortemente na recuperação da indústria militar de material bélico. Na indústria de material bélico, a Imbel, né? É uma fabricante de armas com tecnologia nacional para as nossas Forças Armadas, especialmente para o Exército, né? Então, uma série de armamentos, por exemplo, eu quando fui do Exército, eu usava o Parafal, né? Um modelo de 1964 e muito velho, muito antigo. Claro, tinha a sua razão de ser, seu valor, em termos de precisão, especialmente o FAL, não o Parafal que a Brigada Paraquedista, a Brigada de Selva usavam na época, né? Mas era uma tecnologia já arcaica e tal. A Imbel estava sucateada, isso acontece desde o governo Collor, piora muito no governo Fernando Henrique, né? Não houve uma preocupação nesse sentido do governo Lula, que estava visando uma reindustrialização, uma repotencialização do nosso mercado consumidor interno, mas a presidenta Dilma, ela dando coerência e coesão a essa visão dela de defesa geopolítica do território, né? Submarino nuclear, os caças da Força Aérea, o KC-390, ela também reempodera a Imbel para a produção de armamento, mas não apenas produção de armamento, para o desenvolvimento tecnológico, para a criação de novas formas de armamento para as Forças Armadas passíveis de serem exportados para o exterior, né? Era um Brasil que, em termos militares também, e geopolíticos, era empoderado. E hoje em dia, com esse desgoverno aí, nós somos motivo de chacota. É um presidente da República que vai para o velório da rainha do Reino Unido, a rainha Elizabeth II, fazer propaganda e fazer balbúrdia, que invade igreja, né, no dia de Nossa Senhora Aparecida, com seu bando, bebendo cerveja para profanar um lugar sagrado. Então, em todos os sentidos, mas trazendo de volta a prosa para a geopolítica, né, esse governo é um desastre. E aqui o objetivo, para além desse desastre que todos nós sabemos que é uma coisa dada, né, basta a gente ver aí, o aniversário do Guanabara está rolando e os mercados estão vazios. Eu nem tinha me ligado que era aniversário do Guanabara. Porque quando era aniversário do Guanabara, a gente tinha os memes rolando de que tinha luta, invasão, né? Os guerreiros de Esparta. Não tem mais nada disso. Fui ao Guanabara na quinta-feira e era um dia comum, de mercado triste e vazio, né? Outras pessoas conhecidas fizeram o mesmo registro, mesmo relato. E não são coisas isoladas, elas se complementam, né? O objetivo aqui, a priori, não era falar sobre ele, embora, né, ou ele não esteja aqui presente, né, mas era demonstrar com dados, acredito que robustos, o quanto a presidenta Dilma e o PT investiram nas Forças Armadas, acreditaram nelas, materialmente falando. Tá bom? Segue o fio, ficou longo, bota no velocidade 1,5 aí e segue adiante.